nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos revela a forma de relação que Ele quer com cada um de nós, que é uma relação de amizade. Mas, diante de todo o Evangelho, nós percebemos que Jesus Cristo, Ele vai ensinando os seus discípulos a uma verdadeira amizade. Mas o ponto final dessa relação não é a amizade, mas é aquilo que podemos chamar de esponsalidade, uma união tão íntima onde aquele que se une a Cristo se torna Ele mesmo. Esse é o mistério que nós vivemos através do batismo, onde o batismo nos torna outros Cristos. Esse é o mistério que nós precisamos aprender a viver dia após dia, na nossa união com Deus, na nossa relação com Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, nesse Evangelho, Ele vai dizer: Eu já não chamo-vos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Veja que a amizade, ela tem uma característica importante, que é o conhecimento. Porque a partir desse conhecimento, dessa relação de conhecimento, de revelação dos mistérios, é que nós vamos aprendendo a nos comprometer cada vez mais pela obra que está sendo realizada em nós e também através de nós, pela obra de salvação do próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo, Ele vai amadurecendo no caminho essa relação com cada um de nós. Primeiramente, nós somos servos, porque o primeiro encontro com Jesus Cristo nos torna servos porque nós ansiamos seguir e servir esse que nós reconhecemos como Senhor da nossa vida. Mas no decorrer dessa caminhada, veja que essa primeira relação é uma relação muito passional, onde nós nos sentimos atraídos por Jesus Cristo e queremos servi-lo dia após dia. Uma relação onde realmente ali se manifesta o que nós podemos chamar de amor eros, que é aquele amor de atração, aquele amor de prazer, onde nós sentimos esse desejo forte de seguir a Jesus Cristo para servi-lo e dentro da sua obra. Depois nós vemos como que Jesus Cristo vai amadurecendo a nossa capacidade de amar, porque aquele sentimento ele vai passando, e esse sentimento passando, nós começamos a viver uma vida cristã cada vez mais sincera e principalmente cada vez mais fortalecida na graça divina, através da confiança, do abandono a Jesus Cristo. Porque na passagem desse amor eros para o amor filia, para o amor de amizade, nós vamos crescendo dia após dia
no serviço, e esse serviço de salvação das almas vai nos tornando cada vez mais comprometidos. E esse comprometimento vai nos fazendo se abandonar mais a Jesus Cristo. Depois que vai começando a acontecer esse abandono em Jesus Cristo, nós começamos a ter uma verdadeira amizade. Porque nesse abandono a Jesus Cristo, Ele vai comunicando a nossa alma, ao nosso coração, a nossa consciência, os mistérios de Deus. E nós começamos a conhecer mais profundamente aquilo que antes nós conhecíamos de forma superficial. Nós vamos mergulhando cada vez mais nos mistérios de Deus. E esse mergulhar nos mistérios nos torna, dia após dia, cada vez mais amigos de Jesus Cristo. E essa amizade, ela precisa crescer, para que nós possamos chegar a esse ponto de amar como Jesus amou. Veja que Jesus Cristo, primeiramente no Evangelho, vai dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que Jesus Cristo está falando de uma coisa que está no fim, o fim último, que é da nossa vida, que é a experiência do amor. Mas essa experiência do amor, ela é a experiência de amar e também de ser amado. Por isso que Jesus Cristo nos chama a amar como Ele nos amou. Veja que Jesus Cristo é Deus, é claro, e Ele ama de uma forma plena, mas Ele nos chama à relação de amizade para que nós possamos depois dar um passo nessa relação de esponsal, onde Cristo se torna verdadeiramente esposo da igreja, de cada um de nós, e nós nos tornamos almas esposas do próprio Cristo. Por isso que a forma de amar que nós precisamos nessa relação de amizade aprender a praticar é a forma de amar através do sacrifício, através da cruz, do abraçar a cruz, através da renúncia. Porque quanto mais nós vamos aprendendo a amar como Jesus amou, mais nós também conseguimos ser essas almas esposas, unidas a Jesus Cristo. E esse conhecimento que antes ele tocava unicamente e mais a nossa razão para nos esclarecer as coisas, na relação esponsal, esse conhecimento ele toca no nosso coração para gerar convicção em Jesus Cristo, para que possamos ser capazes de fazer como Ele, de dar a vida, o nosso próprio sangue, pelos nossos amigos, por aqueles que nós trabalhamos e somos responsáveis pela salvação. Por isso que Jesus Cristo hoje nos chama a essa relação de amizade, para que nós possamos sair do sentimentalismo, mas para que possamos alcançar essa capacidade de comprometimento de amizade, para que a partir desse comprometimento de amizade possamos realmente chegar a esse outro ponto da relação, que é a relação esponsal, essa relação íntima com Jesus Cristo, para que possamos ser essas almas esposas daquele que é o Divino Esposo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.